Bom dia a todos. Eu vou procurar ser preciso. Eu disse no começo do culto que nós estamos fazendo uma experiência hoje. Nós começamos o culto 11h30 e nós queremos acabar 12h30. Depois, no final, eu explico melhor. Por quê? Então, nesse momento que nos resta de 30 minutos, eu peço que você preste muita atenção. Se você tiver que sair, eu entendo. Às vezes há necessidade mesmo de sair. Mas se você puder se concentrar, são apenas 30 minutos que nós iremos falar de algo tão importante acerca da família. Nós temos falado da família, nós falamos sobre a importância dessa família ser cheia do Espírito Santo. Nós falamos sobre a importância de que quando Deus reestrutura ou trabalha na família, ele começa através do líder, o marido. E hoje nós vamos falar de algo fundamental também para a família. A base. É onde vai consolidar a base. Esposas. Tá certo? Nós vamos falar das esposas, é onde nós vamos consolidar a base. Então vamos ler o texto bíblico que nos diz assim. E olha que interessante. Essa consolidação da base é o início do discipulado. Já parou para pensar? Quando Jesus diz, fazeis discípulos, o primeiro discipulado começa em casa. Por isso que tem que estabelecer o líder, o discipulador e o discípulo. Às vezes as mulheres falam assim, olha que situação, meus filhos não querem me obedecer, não querem caminhar comigo, mas se o exemplo que eles têm de casa, de discipulador e discípulo, não funciona, é o que eles estão aprendendo na prática. Então, falar sobre marido como líder e agora esposa consolidando a base é falar sobre discipulado. Por isso que nossa igreja vai focar no discipulado, porque o discipulado você vai ver em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da família. Então, vamos lá para o texto bíblico. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E ele continua, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Pelo contrário, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos lá. Consolidando a base. Esposa. Eu conversei com alguns homens nessa semana e eu fiquei feliz pela reação dos homens. Porque, vamos ser sinceros, a mensagem de domingo passado não foi fácil. Não é verdade? Eu confessei isso antes de pregar, que eu tive que pedir perdão para Deus e minha esposa antes de subir aqui e pregar a mensagem sobre o marido. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, o padrão que a Bíblia nos apresenta de marido, a função dele principal como líder, não só provendo sustento, comida, mas provendo a vida espiritual, cuidado espiritual da sua casa, carinho, amor, respeito, a gente olha para aquilo e a sensação que nos dá depois daquela mensagem é: eu estou perdido. E é bom quando vem esse sentimento. Sabe por quê? E essa convicção? Porque é hora
que a Bíblia nos dá a esperança que nós não conseguimos fazer por nós, mas tem aquele que é capaz de fazer por nós, Jesus. E aí a hora que, em vez de nós nos entristecermos somente, nós podemos também se alegrar, sabendo que Jesus pode trabalhar em nosso coração. O Evangelho de Cristo é tão poderoso que, aplicado em nosso coração pelo Santo Espírito, ele pode fazer algo que até agora anda torto, se endireitar, mudar. Ah, mas eu não tenho esperança. Se você olhar para você mesmo, ninguém tem. Mas a esperança está em Cristo. Ele pode transformar. Então eu sei que a mensagem não foi fácil, mas os homens conseguiram reagir bem. Pelo menos foi que eu fui conversando com alguns, fui vendo. A grande questão do hoje é, será que essa mensagem também vai ser forte? Algumas mulheres perguntaram. Umas até me escreveram, olha, eu ouvi aqui dos homens, não foi fácil não, mas estou preocupado com o domingo que vem. E a pergunta é, será que essa mensagem também hoje vai ser forte? E eu digo para vocês, acha que essa não é a grande questão. A grande questão é, será que eu vou sair vivo hoje daqui? E eu digo isso, sabe por quê? Porque, infelizmente, nós estamos tão influenciados com a sabedoria humana, com a sabedoria desse mundo destituído de Deus, que quando nós vamos ler a Bíblia dentro da igreja, isso pode se tornar um escândalo. Isso pode se tornar algo assim afrontoso demais. Porque apesar de sermos cristãos, de virmos à igreja, muitas vezes nós somos guiados não pela sabedoria divina de Deus, mas nós somos, desde a infância, sendo influenciados pela sabedoria humana que nós recebemos lá na escola, na televisão, nas novelas, com os nossos amigos. Então, quando a palavra de Deus é ensinada, isso parece que é um choque. É algo absurdo. É algo assim, isso daqui é dos tempos dos primatas. Há muito tempo atrás. Mas eu quero dizer para você, que hoje que está aqui, não é não. Porque a Bíblia fala o seguinte, o tempo passa mesmo. Eu concordo, o tempo passa. Mas a palavra de Deus não passa. Ela continua a mesma. Viva, autêntica, necessária, do jeito que Deus deu para todas as eras. E não é a Bíblia que tem que se amoldar ao mundo que nós estamos vivendo, mas é o mundo. E principalmente nós que temos que amoldar as Escrituras. E eu estou vendo aqui adolescentes e estou feliz de ver a Júlia, estou vendo aqui a Ana Júlia, estou vendo também aqui a Iona. Estou muito feliz. Estou vendo aqui o Caio, você sabe por quê? O Isaac. Porque um dia vocês vão casar. E vocês adolescentes já estão começando já a chegar na fase do namoro. Eu sei que os pais não gostam. Só de pensar na minha eu já passo mal. Mas é importante, porque esses princípios que vocês vão aprender hoje vão ajudar vocês a identificar também um futuro esposo, marido, até mesmo namorado. Isso é importante, tá certo? Então vamos lá, consolidando a base, esposa. Introdução. Esposas consolidando a base familiar. A falta de liderança, nós falamos. Sem dúvida nenhuma, domingo passado nós falamos, nós temos tido escassez de liderança. Infelizmente, liderança masculina. A liderança masculina tem se apagado, tem se enfraquecido. Você não encontra homens liderando, nem mesmo a sua casa. E nós temos visto isso de várias maneiras. Mas a pergunta é, quando falta liderança, é só problema da liderança ou talvez seja problema dos liderados? Porque hoje nós vivemos num contexto de insubmissão. Um dos povos mais difíceis de entender submissão somos nós, o brasileiro. Você sabia? Feito pesquisas no Brasil. O povo brasileiro tem uma dificuldade em si, latino, tem uma dificuldade enorme de se submeter. E é fato, não é? Os nossos filhos já não querem se submeter. A Sofia, nem completou 2 anos, está numa rebelião grande. Essa semana teve que ser disciplinada pelo menos 4 vezes. Não só com palavra. Tivemos que discipliná-la. Está aí, nem completou 2 anos. Como a Bíblia ensina, né? Sem espancar, sem nada mais, teve que ser disciplinada.
o contexto de submissão é grande. Aí eu falo para você, o povo brasileiro tem essa dificuldade, mas só o povo brasileiro? A Bíblia nos fala que depois da queda, toda a raça humana ela tem dificuldade de se submeter. Aliás, a quebra da aliança, a vinda do pecado vem exatamente porque os nossos primeiros pais não quiseram se submeter ao Senhor. Não quiseram ser liderados, mas quiseram ser líder como o Senhor. E aí vem a queda. E o pecado entra no mundo. Então, se por um lado nós temos uma falta de liderança, nós temos também que analisar se o problema está apenas ou somente na liderança, mas se também o problema não está nos liderados. Porque uma coisa é fato, você não pode ser líder se você não tem liderados. Eu posso dizer assim, eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder da igreja. Ninguém está mais na igreja, eu não sou pastor então. Aliás, até a ideia de pastor significa ovelha. Se não tem ovelha, não tem como ser pastor. O líder não consegue ser líder sozinho. Ele precisa ter os seus liderados. Senão ele não é líder. Líder do quê? Do vento? Então veja como liderança e liderados não é uma questão de inferioridade, é uma questão de uma equipe. Que onde não tiver um ou outro, acaba. É por isso que o líder tem que olhar para o liderado, o marido tem que olhar para a esposa e não usá-la, maltratá-la, abusá-la, porque ele é líder, mas entender que ela é parte da equipe, que eles estão todos debaixo de uma mesma missão e que se ela não andar, ele também não pode andar na sua liderança. E vice-versa. Se a esposa ela não tem um líder sobre ela não tem aquele que conduz ela, então está faltando coisa. É uma equipe, não são adversários. E uma ilustração legal disso é entre tênis e aquela brincadeira na praia que a gente faz, friscobol, né? Olha a diferença, parece duas coisas iguais, né? Mas olha que interessante, o tênis você joga para quê? Para explorar os pontos fracos do outro. Porque qual que é o objetivo do jogo? Do tênis? Você tem que derrotar o outro. Então você joga duas raquetes, uma bola, mas você joga para explorar os pontos fracos do outro e para conseguir vencer sobre o outro. Agora, o que é o friscobol? Não sei se estou falando certo aí. Esqueci. Friscobol. São duas raquetes, uma bola, mas não é para você ganhar o outro. Se a bola cair, todos perdem. É um ajudando o outro. É um caminhando com o outro. Você não explora os pontos fracos. Você explora os pontos fortes, porque vocês são uma equipe. Se a bola cair, todo mundo perde. Essa é a ideia bíblica, de liderança e liderado. E mais uma vez, amor, submissão e liderança na Bíblia são vistos da mesma forma, caminhando juntos, no mesmo vínculo. E nós vamos ver um pouco mais disso, em 3 partes. A submissão da esposa ao seu marido é estabelecida no vínculo de amor de Cristo e sua igreja. Então vamos lá. Eu sei que o conceito de submissão está muito hoje deturpado, corrompido. Então, a pergunta que nós vamos lidar hoje é: o que é submissão? O que é submissão? O que significa a submissão bíblica? O que ela significa? Então, em primeiro lugar, a submissão bíblica significa, em primeiro lugar, estar debaixo da missão de Deus. Veja que quando a Bíblia fala sobre submissão, ela não está falando sobre alguém que vai ter que se sujeitar a todas as atrocidades de um tirano, de um déspota, que só quer mandar e mandar e mandar. Não. A palavra submissão, até mesmo a própria palavra submissão, significa estar debaixo de uma missão. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele criou todas as coisas perfeitas, e tudo que Ele criou tem um objetivo só: conduzir para a missão dEle, e essa missão vai glorificá-lo. Então, estar debaixo de ser submisso significa estar debaixo da missão de Deus. É por isso que, olha que interessante, Efésios 5, 22 e 23, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Veja bem,
nós não estamos trabalhando esse texto isolado. Esse texto aqui ele está linkado com a vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, como? Falando em salmos, entoando hinos, cânticos de louvor a Deus, dando graças e se sujeitando cada um ao outro no temor de Cristo. E agora ele começa a dar o exemplo. Qual que é o exemplo? As mulheres sejam submissas ao seu marido. Ou seja, todos nós estamos dentro de uma missão. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar como é a nova vida com Cristo, o que o poder do Evangelho faz em nossa vida. E ele começa a falar, olha, e nós todos estamos numa missão de Deus, e essa missão de Deus é alcançar-nos, transformarmos e usar a cada um de nós para pregar o Evangelho. E nessa missão, nós precisamos ter ordem. Nós precisamos ter aqueles que lideram, aqueles que são liderados, mas todos são importantes, do mesmo nível. Funções diferentes, mas todos são importantes, porque se nós não tivermos líderes ou não tivermos liderados, não tem uma equipe. Todos nós estamos debaixo dessa missão, onde nós começamos a glorificar a Deus em primeiro lugar dentro de casa. É por isso que nós temos aprendido até aqui que se você quiser conhecer uma pessoa piedosa, de fato temente a Deus, não pergunte para o pastor dela, simplesmente, para as pessoas que estão em volta dela, nossa, aquela irmã é tão santa, piedosa, aquele irmão também, olha, que menina crente. Pergunte para o pessoal da família, pergunte para o marido dela, como que ela é em casa. Aí você vai ver a piedade. Pergunta para a esposa, como é o varão de oração na casa dele. Pergunte para os pais como são os filhos dentro de casa. Aqui ele pode tocar, chorar, louvor a Deus. Como que ele lida com os pais? Ou como os pais lidam com filhos? Todos nós estamos numa submissão, a submissão do Senhor. O tema agora aqui é submissão. E alguém pode até perguntar, mas por que começa com as mulheres e não com os homens, o texto? Né? Por que começa? Porque o tema maior é submissão. Uma das maneiras de nós sermos cheios do Espírito e uma das evidências que nós somos cheios do Espírito, que nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo, é se submeter ao Senhor. E é por isso que ele começa a dar o exemplo. As mulheres se submetendo ao Senhor através dos maridos. Os maridos amando as esposas, significa o quê? Submetendo ao Senhor. Então ele primeiro fala sobre marido e mulher, a base familiar. Depois fala sobre pais e filhos. Todos estão se submetendo ao Senhor. E depois sobre patrões e funcionários, e servos e funcionários. O princípio é esse. Todo mundo tem que estar se submetendo ao Senhor. Tá certo? Então, submissão não significa você ter que fazer tudo o que o seu marido pede, tudo que ele ordena, tudo que ele manda, porque a Bíblia fala que aquilo que ele está mandando, que é o contrário da palavra de Deus, você não só pode, você deve rejeitar e exortá-lo, porque aquilo não é bíblico. Mas essa submissão significa se submeter a uma missão. Ninguém está para ser melhor que o outro. Geralmente, as pessoas não se casam para ser melhor que a outra, mas casa para se completar. Casa para caminhar junto numa equipe. E esse é o espírito da submissão bíblica. Eu sei que o movimento feminista tem horror a essa palavra. Mas nós não estamos falando da sabedoria humana, nós estamos falando da sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica é, todos nós estamos debaixo de uma missão. Essa missão não é do marido, essa missão não é da esposa, e nem é dos filhos, para os pais se submeterem aos filhos e fazer tudo o que os filhos querem. Essa submissão está no Senhor. Ele é o Senhor da missão e nós vamos submeter Ele nessa missão. E olha que interessante, mulheres. Veja que o próprio exemplo que a Bíblia dá para você também é o Senhor Jesus. Também é o Senhor. Porque ele fala, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a pergunta é, por que Cristo se entregou? Nós sabemos que foi voluntário, mas por que simplesmente ele se entregou? Porque ele amou essa igreja. E o próprio Senhor Jesus começa a nos ensinar. Ele diz assim, porque eu desci do céu, quando ele se fez como um de nós, e assumiu a natureza humana,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se submissão é algo terrível, se submissão é algo assim diabólico, como até algumas pessoas dentro da igreja dizem, então como funciona essa atitude de Cristo? Porque Cristo, quando ele assume a forma humana, ele se torna submisso ao Pai. Percebam que submissão bíblica não tem nada a ver com inferioridade ou dizer que você é menor que o outro. De modo algum. Em submissão bíblica significa fazer parte de uma missão aonde tem um líder, aonde tem os liderados, mas que todos estão caminhando para um propósito. E nessa função, na economia da salvação, ou seja, no projeto da salvação, o conselho da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles colocaram também ordem nesse projeto, onde o Pai se tornou líder e o Filho foi submisso ao Pai e veio para esse mundo, se assumiu a forma de um servo para aplicar a salvação. Não desci do céu para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E olha mais. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Ah, mas essa ideia de cabeça já quer dizer que é superior. É mesmo? É superior no sentido de função, exato, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que obedecê-lo, mas de essência não pode ser, porque olha o texto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se nós entendemos que cabeça é ser inferior, é ser essencialmente inferior, então nós estamos dizendo que Cristo é inferior a Deus Pai. E não pode ser. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus triuno, onde Pai, Filho e Espírito Santo são da mesma essência. Ninguém é inferior a ninguém. Nosso pensamento não é como o de Aristóteles e de outros filósofos, que o homem já é superior por ser homem. Não. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher iguais em sua essência. Mas que nessa missão nós precisamos ter um líder e liderado. E ele escolheu então que o homem seja líder. E líder não significa simplesmente privilégio, mas na Bíblia líder significa mais sacrifício, mais responsabilidade. Aonde ele precisa de uma auxiliadora idônea, porque sozinho ele não vai conseguir fazer. Uma equipe, todos são importantes. E o modelo é Cristo. E por que isso é importante? Por que o modelo é Cristo é importante? Porque quando você se sentir inferior, ou quando você se sentir humilhada por estar sendo liderada, porque às vezes os maridos pecam, falham. Em vez de liderá-las com amor, ele infelizmente lidera de maneira pecaminosa. Mas quando mesmo ele fazendo isso com você estiver triste, angustiada, lembre-se do exemplo de Cristo. Lembre do exemplo de Cristo. Ele se humilhou, ele se submeteu por amor ao Pai. Cristo é o exemplo de vocês. Assim como Cristo é o exemplo dos homens serem líderes no seu lar. Mas olha que interessante. Segundo ponto. Primeiro é que submissão significa estar debaixo de uma missão. Não é inferioridade. Mas estamos numa mesma equipe, partes da mesma missão. Mas submissão também significa ser discípulo de Deus. Olha que interessante. É impossível que alguém seja discípulo se essa pessoa não seja submissa. Porque no discipulado você tem que ter um discipulador e você tem que ser aquele que vai ser discipulado. E se não há submissão, é impossível que isso possa acontecer. Por exemplo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Olha que interessante. Mas por que a mulher tem que olhar para o seu marido não só como um marido, na visão simplesmente desse mundo destituído de Cristo, mas olhar ele como discípulo, o discipulador? Porque a Bíblia fala que, olha que interessante, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que significa Salvador do corpo aqui? Ah, que ele é o Salvador da nossa vida.
Sem dúvida, ele é o Salvador da nossa vida. Mas se o texto está sendo aplicado para marido também, o que significa isso para o marido? Quer dizer que o marido também é o Salvador da mulher? Não, de modo algum. O único Salvador e Redentor da sua vida e da sua família é Jesus. Pelo contrário, às vezes nós pecamos e destruímos nossa família porque nós queremos sermos o Salvador e o Redentor da nossa família. E aí a hora que a gente tenta salvar, a gente estraga. Mas em que sentido ele está falando aqui Salvador do corpo? Aqui ele está falando do outro sentido de salvação. E aí os maridos podem se encaixar. Está falando sobre o Salvador, que não só dá vida, mas o Salvador que provê, que cuida. Que é o que nós falamos domingo passado. O marido é aquele que deve cuidar da sua esposa em todos os sentidos, inclusive nas questões, principalmente nas questões espirituais. Então, por que a esposa tem que olhar para o seu marido e olhá-lo também como um discipulador? Porque Deus deu a responsabilidade para ele de cuidar, inclusive, da espiritualidade de vocês. Ah, pastor, mas e no caso quando meu marido não é assim, quando ele mesmo não é fraco na fé, ou nem conhece a Jesus Cristo, aí é a hora que você ainda se submete nele, por causa do Senhor. E a Bíblia ensina que é a hora que você vai ser usada para ajudá-lo a crescer. E uma vez que ele conhece a Cristo, ele tem que aprender que essa liderança é dele. É óbvio que quando não se tem, você tem que assumir. Mas uma vez que ele entende, uma vez que ele conhece, ele vai crescer nisso. E ele precisa ser o seu líder. Então, o exemplo que nós temos aqui é, primeiro, porque o que significa submissão é estar debaixo de uma missão. Segundo, submissão significa ser discípulo de Deus. E aí nós temos, de novo, o exemplo de Cristo. Vocês já pararam para perceber que Deus, Jesus Cristo, Ele não exige de nós nada que Ele não tenha feito? Por isso que ser cristão é ser discípulo de Jesus. Sede meus imitadores. Olha lá, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então o que ele fez? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante. O Senhor Jesus, quando ele vem ao mundo e toma sobre si a forma humana, o texto diz que ele assume a forma de servo. Então, ser submisso, ser discípulo, significa também ser igual a Cristo. Nós deveríamos ter prazer e alegria de submetermos às nossas lideranças. Infelizmente, o pecado corrompeu isso. Por que nós devemos ter alegria? Porque, conforme as Escrituras, quando nós assumimos a forma de servo, isso é ser parecido com Jesus. Isso é seguir a Jesus. E olha que interessante. Lá em Hebreus 2,7, fala: E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, o próprio Deus, aprendeu a obediência. Você já imaginou isso? O próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência. E nós temos às vezes pessoas dizendo: eu sou de Cristo, e não querem obedecer, e não querem se submeter. Como você pode ser de Cristo se você não consegue se submeter? O próprio Senhor Jesus, quando ele toma a forma humana e se faz como servo para executar a obra da salvação, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E de fato, Jesus foi um discípulo. Nessa missão, ele pode ser visto como discipulador e como discípulo, porque ele se tornou como servo, ele se assumiu como servo. E é por isso que nós conseguimos entender que Jesus se submeteu a todas as lideranças. Pode ver lá, até mesmo Pilatos, até as lideranças estando erradas, ele se submete ao julgamento delas. Por quê? Porque Jesus entendia um princípio bíblico claro, e que hoje está se perdendo, que toda autoridade é instituída por Deus. E nós devemos se submeter.
Nós só podemos dizer que nós não vamos submeter se essa autoridade exigir ou pedir de nós algo que vai contrário às Escrituras. Caso contrário, toda autoridade foi instituída por Deus. E se ela não pede para nós irmos ao encontro às Escrituras, nós temos que submeter. É por isso que Jesus mesmo ensinou, ele se submeteu, mesmo a homens cruéis, sem noção e sem ser espirituais. Olha o modelo de Cristo. Mais ainda, é por isso que ser discípulo de Deus é o que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quando uma mulher se submete à sua liderança dentro do lar, o que significa isso? Significa que você está sendo discípulo. E ser discípulo não é fácil. Mas ser discípulo é uma bênção, porque é ser parecido com Cristo. Cristo pode te ajudar. Se você tem tido dificuldade de submeter-se à sua liderança, de estar debaixo dessa mesma visão, dessa mesma caminhada, Cristo é o modelo para você. Cristo é aquele que pode te socorrer, te ajudar. E olha que interessante. Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Só voltando aqui nesse texto, você percebe aqui no slide, que aonde fala sobre discipulado, uma palavra vai ficar evidente: obediência. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, para dar a vida para aqueles que o obedecem. Não existe discipulado sem obediência. Não existe. Eu não estou falando para você que obediência é fácil, que não é não. Não é verdade? E eu vou dizer para você mais ainda, que depois da queda não tem obediência perfeita. Não tem. Vocês lembram da história? Na Bíblia, nos Evangelhos, tem a história de 2 filhos, que o pai chega para um e fala assim: vai lá e faz isso. E ele reclama, bate de frente: não vou fazer não, e tal, e isso. Mas depois ele vai, se arrepende e faz. E tem o outro que fala: sim, Senhor, toda assim aparência piedosa, não, eu vou fazer. E vai lá e não faz. Depois da queda nós não temos obediência perfeita. Mas olha que interessante, nessa parábola, o filho que reclamou, mas fez, obedeceu. Então, não existe obediência, não existe discipulado sem obediência. Às vezes nós pensamos assim: nós não temos, meu marido não é um líder, meu marido não consegue liderar. Mas a pergunta é: você consegue obedecer? Porque dificilmente alguém consegue liderar se os liderados não conseguem obedecer. Você pode ter o melhor líder do mundo, mas se você tiver liderados que não querem, que já colocaram em seus corações a decisão de não obedecer, acabou. Você fica amarrado. Você vai fazer o quê? Tanto é que o texto bíblico, em nenhum momento ele fala assim: maridos, fazei as mulheres de vocês serem submissas a vocês. O texto não fala isso. O texto fala direto com as mulheres: seja submissa, voluntário. Em últimas palavras, você, mulher, é que decide se você vai ser submissa ou não. E se você não decide ser submissa, não tem como liderar. Não tem. Por exemplo, eu não posso obrigar ninguém a me submeter à minha liderança como pastor. Não posso. Mas olha que bênção, aqui nós não somos casados, então você pode ir para outra igreja, eu também posso um dia sair daqui e ir para outra igreja, nós não somos casados, mas ninguém é obrigado a se submeter à minha liderança. Mas no caso de marido e mulher, se está na igreja, tem. Mas veja, não é uma aliança tão forte como marido e mulher. Tem que submeter. Vamos para o último ponto. Ainda, o que significa submissão? Submissão significa amor a Deus e ao próximo. Por quê? Olha lá, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E a pergunta vem: por que a Bíblia não é um texto para as mulheres amarem os maridos? Porque esse pensamento deveria surgir. Se a Bíblia falar: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, por que a Bíblia também não fala: e mulheres, amai vossos maridos? Não tem que ter amor aí? Tem. Mas é isso que nós temos ensinado desde a primeira série. Se sujeitar no Senhor uns aos outros é uma das maiores provas de amor. Quando a palavra de Deus fala as mulheres sejam submissas ao seu marido, já está implícito e claro que essa submissão tem que ser voluntária e amorosa.
Diz que uma vez uma norte-americana que foi Miss há muito tempo atrás aqui, ela foi entrevistada pelos repórteres na época, e perguntaram para ela assim, ó, nossa, você é tão maravilhosa e tudo, você ganhou esse prêmio, e você é casada, nós sabemos disso. E aí, vou fazer uma pergunta, quem é que manda na sua casa? Daí ela falou assim, meu marido. E aí disse que a repórter ficou meio desconcertada e falou, mas quem decidiu Quem decidiu isso? Ela, eu. Já pararam para pensar nisso, mulheres? Vocês têm o poder de fazer da casa de vocês uma bênção ou um inferno. Porque se a Bíblia está falando que não só um lar, mas tudo, toda a comunidade, sociedade, precisa ter essa ordem, um líder, um liderado. E ele fala que principalmente isso tem que funcionar dentro do lar. Seu marido pode ser um líder. Talvez ele não seja, mas ele pode ser um líder. Ele pode chegar a ser um líder. Mas se você ainda não decidir se submeter a ele, acabou. As mulheres são mais fortes do que elas pensam. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia faz da mulher fraca. Pelo contrário, a Bíblia mostra a mulher e o homem iguais em força, em poder, até mesmo nisso. Se em última instância a mulher não se submeter ao marido, acabou. Não tem o que fazer. É por isso que ela tem que se submeter ao Senhor. É por isso que ela tem que se submeter, lembrando que isso é amor a Deus e ao próximo. E no caso o próximo aí é o seu próprio marido. Vamos lá. Olha lá o texto. Não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu gosto demais dessa parte, porque diz assim, o marido ame então a própria esposa, ame como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E a pergunta é aqui, por que não é ame o marido? De novo. Porque, de novo, a Bíblia, em vez de falar para a esposa amar o marido, ele fala agora para respeitar. Primeiro falou para submeter, agora respeitar. Sabe por quê? Porque a ênfase que o texto bíblico está dando aqui é dos pontos principais do amor que a gente esquece. Por exemplo, o marido, às vezes ele é tão provedor, ele é cuidadoso nessa área, que ele esquece que o amor prático é algo importante. Na relação de discipulador, discipulado, de líder, liderado, ele se esquece disso. Agora, quando a Bíblia nos mostra que a mulher deve ser submissa ao marido, respeitar o marido, isso é uma grande ênfase, mostrando que a parte mais difícil às vezes para a mulher, e que isso que demonstra amor para o homem, é submissão e respeito a ele. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eu cresci num lar totalmente diferente. Minha mãe, filhos de italiano, meu pai, filhos de japonês. Minha mãe aprendeu que amor é abraçar, esmagar, morder, até deixar marca. Isso aí para ela era amor. E meu pai, ele aprendeu uma forma de amor que nem relava. Ele falou que nunca abraçou o pai dele. Mas tinha amor pro pai dele e o pai dele por ele. E isso foi tão diferente na nossa criação, que eu lembro que eu sou o mais velho, e quando chegou uma parte, na adolescência da minha irmã, ela um dia estava muito frustrada, triste, ela falou, acho que o pai não nos ama. Eu falei, por quê? Não, olha lá, a mãe beija, tal, tudo, o pai é meio ali, aquele jeitão. Eu falei, ama igual. Formas de amor diferente. Formas de amor diferente. Mas sem dúvida ele ama. Formas de amor diferente. Agora veja que interessante, isso acontece exatamente no lar. A forma como a esposa se sente amada não é a forma que o marido se sente amada. E esse é o problema. Nós somos tão egoístas que até nisso nós queremos que as pessoas sejam amadas do jeito que a gente gosta de ser amado. Não é. E mesmo entre as mulheres a diferença. A mulher que para ela ser amada, ela precisa ser elogiada. Há outras que para ela se sentir mais amada, ela precisa não ser elogiada, mas ser ouvida. Há outras que não precisa ser ouvida nem elogiada, mas precisa ser presenteada. E há outras que precisam de tudo isso. E muito mais. E se você tem essas, que Deus te abençoe. Não é verdade? Mas há diferença, até mesmo entre as mulheres, de se sentir amadas. Agora, e os homens?
Por exemplo, eu sei que a Bianca, minha esposa, a melhor forma dela se sentir amada é quando eu a escuto. Paro para ouvir as lutas, as dificuldades, ouvi-la. Isso é o principal para ela, né? Também quando eu elogio, né? Presentinho vai também. Estou quase lá nessa situação. Então, é a forma dela se sentir. Mas veja bem, ela não precisa me ouvir muito. Ela não precisa me presentear. Às vezes fala, não, nem precisa comprar. Ela não precisa me elogiar. Mas a forma melhor que eu me sinto amado é quando ela me respeita. Isso para mim é a maior prova de amor que ela pode me dar. Perceba? Formas diferentes de amor. É por isso que a Bíblia centra em algo que às vezes a mulher esquece. Que a melhor maneira que você tem para provar que você ama seu marido é respeitá-lo. Mesmo com as suas imperfeições, dificuldades, limitações, respeitá-lo. Isso é amor. Não é que a Bíblia esqueceu de falar para as mulheres amarem o marido, mas o que a Bíblia está ensinando é que não há forma melhor de vocês amarem os seus maridos que respeitá-los. E aí, olha que interessante, a Bíblia nos dá exemplo. Em Provérbios 12, 14, a Bíblia nos fala que há 2 tipos só de mulher. A Bíblia apresenta só 2 tipos de mulher. Sabe quais são? A mulher virtuosa, que é aquela que honra seu marido, aquela mulher que, mesmo com as limitações e defeitos do seu marido, não é que ela é comparsa dele, tá? Ela honra seu marido, mesmo com as suas limitações e dificuldades. Ela honra, ela respeita, ao ponto das pessoas que vivem com ele respeitá-lo, inclusive por causa dela. Esse é um tipo de esposa. E volto a dizer, esposa companheira, não confunda com esposa comparsa. A Bianca sempre foi minha companheira, mas eu tenho certeza que ela não é minha comparsa. Comparsa, para quem não sabe, seria aquela companheira de crime, não é não. Se ela pegar eu fazendo coisa errada, se ela souber que eu estou fazendo coisa errada, eu sei que ela é a primeira a tratar o assunto ou denunciar. Porque tem esposa que ela, não, que eu sou submissa. Não, não é submissa, você já virou comparsa do seu marido, né? Você sabe que ele está fazendo coisa errada, você sabe que ele está pecando, você sabe que ele está indo para o caminho mau e você está dando um resguardo para ele. Você está encobertando ele. Isso não é ser companheira, isso é ser comparsa. E a Bíblia fala para você não ser comparsa. Você tem que ser a primeira, inclusive, a tratar e confrontá-lo se ele estiver no caminho do pecado. E você tem autoridade bíblica para isso. E a primeira, se você vê que não está conseguindo, pedir ajuda para as lideranças dele. A Bíblia em nenhum momento fala para você ser comparsa, ser companheira. Então, a mulher virtuosa. E a outro tipo é a mulher câncer nos ossos, ou como está na minha versão aqui, podridão nos ossos. Você já imaginou isso? O que significa câncer nos ossos? Exatamente isso, é quando os ossos começam a apodrecer. Por que a Bíblia dá esse exemplo para esse tipo de mulher? Porque pensa comigo, talvez um dos piores cânceres, uma das piores coisas que pode acontecer numa pessoa é quando os ossos dela começam a apodrecer. Testemunho de pessoas que têm câncer nos ossos diz que a dor é tão insuportável, que pensar em suicídio é algo constante. E olha o que a Bíblia fala. Há só 2 tipos de mulheres. A virtuosa não é perfeita, mas é a virtuosa que honra, e a câncer nos ossos. Aquela que constantemente o seu marido se enferma até. A minha pergunta é, que tipo de mulher você tem sido? Porque às vezes a sua reclamação pode ser assim, não, ele não é líder, não, ele está isso, mas eu vou dizer para você, é muito difícil ser líder quando você tem dentro de casa alguém que provoca podridão nos seus ossos. Dores constantes em você. É difícil. É difícil. É nessa hora que vocês, como mulheres de Cristo, vocês têm que começar a analisar e entender que se você não colocar em prioridade a sua vida espiritual, em vez de shopping, em vez de passear com a amiguinha e outras coisas mais, você vai começar a apodrecer o seu marido e não vai nem perceber. E aí você vai achar que a culpa é só dele. Que só ele que é por causa disso. Só ele faz isso. O que tipo de mulher você é? Transmite graça, refrigério ou câncer? Câncer nos ossos ainda.
E aí a Bíblia fala mais, ó. Esse câncer nos ossos seria mais ou menos assim, ó. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Olha o que a Bíblia fala. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Olha, eu já dormi debaixo de uma tempestade e de um chuvaral. É até gostoso, né? Olha, gostoso esse somzinho de chuva, né? Vamos dormir. Faz muito tempo que eu faço isso, mas é uma delícia, não é? Você está ouvindo a chuva caindo. Mas, meu irmão, aguentar uma goteira não é fácil, não. Não é verdade? Tenta dormir com uma goteira. Tim, 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 tim. E a mulher rixosa, a mulher câncer nos ossos, a Bíblia fala que ela é exatamente assim. Às vezes ela fala, meu marido não tem paciência, meu marido não quer te ouvir, não quer nem me ouvir mais. É mesmo? Pode ser por causa do pecado dele, pode ser porque ele está sendo omisso na liderança dele, pode ser porque ele está falhando mesmo em amor, ou pode ser que ele já está se apodrecendo por causa do seu gotejar contínuo na vida dele. Porque a Bíblia está falando que você, às vezes sabendo ou não sabendo, você vai fazer isso. Esse gotejar todo dia, todo instante, é câncer nos ossos. O cara não vai aguentar. Que tipo de mulher você quer ser? Primeiro, de que tipo de mulher que você é. Segundo, que tipo que você quer ser? Que tipo? A virtuosa, que não é perfeita, tem suas falhas, mas que caminha para se submeter ao Senhor, submetendo a sua liderança, colocando seu marido numa posição de honra, ajudando ele, se ele não está conseguindo ser líder, a ser líder, ou a mulher câncer nos ossos. O que você quer ser? Veja bem, ao mesmo tempo que parece, o homem é o líder, o homem que tem o comando, a Bíblia já deixou claro aqui, eu falei hoje para vocês, se vocês não decidirem se submeter, acabou. Eu sempre ouvi de um pastor, que foi o que me batizou, nas pregações dele sobre família, dizendo: a mulher é o termômetro da casa. A mulher é o termômetro da casa. Às vezes o homem é assim mesmo, estabanado e tal, e ele está errado, ele tem que pensar nisso. Mas se a mulher vai para o mesmo caminho, explode a casa. Porque se espera que ela possa ser a primeira a apaziguar. E vocês perceberam que o nosso mundo está tão estranho, está tão louco, que as mulheres querendo ser homem, porque as coisas inverteram. Os homens estão querendo ser mulher, ou seja, deixando de ser líder. Eles colocam a responsabilidade para as mulheres deles liderarem, mas ao mesmo tempo as mulheres querendo ser homem. Então nesse mundo virado de ponta cabeça, onde as mulheres querem ser homens, os homens querem ser mulheres, mesmo dentro da igreja, isso vai acontecendo, a coisa fica tão doida que você pode analisar que características básicas que antigamente era personalidade forte nas mulheres estão se acabando. Por exemplo, a sensibilidade, o compadecer-se. Geralmente essas eram reações principais vistas nas mulheres. Você já parou para perceber que hoje as mulheres são mais frias do que os homens? Você fala de uma situação, às vezes os homens são os primeiros, poxa, como posso ajudar, tudo. E as mulheres lá preocupadas, o que eu vou fazer no meu cabelo semana? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar ali. Frias, frias. Teve o casamento da princesa, aí foi ontem, se eu não me engano, e uma das repórteres estava falando a frieza, estava falando exatamente isso, a frieza das mulheres. No casamento os homens estavam mais emocionados do que as mulheres. Isso não é uma coisa simples, normal, por acaso. Isso é o que está acontecendo nessas mudanças. O mundo vai entrando, até mesmo dentro da igreja, e ele vai mudando, e vai tirando as ordens das coisas. E não faça isso, sabe por quê? Eu sei que tem mulher que gosta de ser macho, né? Eu sou forte e tal. Ser forte é uma coisa. Mas deixar de ser feminina é outra. E a Bíblia fala que a mulher tem que tomar cuidado com isso. E quando ela perde isso, toda essa avalanche de confusões, dificuldades começam a aparecer. Mais ainda. Por último, Provérbios 27:15. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Já falou isso. Melhor é o bocado seco de tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Esse aqui é o penúltimo versículo. Há muitas mulheres que reclamam. Ontem eu dei uma palestra numa igreja lá em South Jersey.
eu conversei com algumas pessoas e olha que interessante. A reclamação maior das mulheres é: nosso marido não tem tempo. Nosso marido não consegue estar com a gente. Meu marido não consegue ficar comigo. Meu marido não tem tempo para cuidar de mim, não tem atenção para os filhos. Mas a pergunta é: de quem é a culpa? Com certeza ele, como líder, tem culpa. Mas de quem é a culpa? É só dele? Porque se você é a que bota mais pressão nele para ter mais dinheiro, para ter mais conforto, então a culpa não é só dele, é sua também. Há muitas mulheres que elas ficam: não, tem que ter uma casa melhor, um jardim melhor, um conforto maior. E ela faz isso à custa do seu próprio casamento e dos seus filhos. Porque, de alguma maneira, para esse dinheiro chegar, ele não cai do céu e nem planta em árvore. Ele vai ter que estar trabalhando. Mas olha o que a Bíblia fala. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Você sabia que a maioria dos divórcios não acontecem na classe pobre, mas é da classe média alta para cima? Você sabia disso? Quem disse para você que para um casal ser feliz ele tem que ser rico e ter todo o conforto que ele quer? Quem disse isso para você? As novelas? Os filmes de Hollywood? Seus amiguinhos lá na escola? Suas amiguinhas que não conhecem o Evangelho e que estão influenciando a sua cabeça? Quem é que disse isso para você? Porque quando eu olho para as Escrituras, não só esse versículo, mas por toda a Bíblia fala que muitas vezes o amor verdadeiro, estável, vai estar em contextos humildes. A pergunta é: mulheres, o que vocês querem da vida de vocês e da família de vocês? Vocês querem mais conforto, mais riqueza? E eu não estou falando que isso é pecado. Você pode ter isso, mais conforto e mais riqueza. Mas quando você coloca isso em sacrifício ao seu líder, que ele não pode ter tempo para te liderar e nem cuidar da casa. Quando você coloca isso em sacrifício em relação a ele não poder cuidar dos seus filhos e tudo mais, isso se torna pecado. O que você quer da vida? Casais estão se separando com muito dinheiro. E a briga é quem vai ficar com a casa. Ou seja, a casa não fez eles, fizeram eles felizes. O que você quer para a sua vida? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Olha, a Bíblia está falando que a beleza vai acabar. Por isso eu falo: casa com gente feia. Tá? Não se preocupe em casar com gente feia, é uma questão de economia. A feiura sempre aumenta. Tá vendo? A Bíblia que tá vendo? Cada dia mais estou ficando mais feio. A feiura sempre aumenta, mas a beleza vai diminuindo. É uma questão de economia. Né? Brincadeira. Mas enganosa é a graça e vã a formosura. Isso é passageiro. Isso é por um instante. Isso vai passar. Vai chegar uma hora que vai começar a cair tudo mesmo. Cabelo, tudo. E não adianta, não há cirurgia, Mary Kay, que segure tudo isso. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Inclusive, nesse contexto de Provérbios, o primeiro a louvar essa mulher, a estimá-la, é seu próprio marido. Essa é o que teme ao Senhor. Eu não estou falando para você ficar feia para o seu marido. Cuide do melhor que você puder. Mas não mude os princípios. Não troque os valores. E aí, por último, pensar e refletir. Quem é o líder em sua casa? Quem é o líder em sua casa? Ah, meu marido não tem condição. Se ele não tem, então ajude ele a ser. Quem decide quem vai ser o líder são vocês. Se vocês não quiserem ter líder, não tem. Vocês é que decidem quem vai ser o líder. Só pode ter um líder se alguém se submeter. Eu só posso ser líder de vocês se vocês se submeterem. Assim como o seu marido só pode ser líder de você se você se submeter. Aonde não há submissão, não há liderança e liderado. Quem lidera a sua casa? Quem? Segundo, você entende que ser liderada é amor? É amor. Quando você submete ao seu marido, isso é prova de amor a ele. Há mulheres tão terríveis, que às vezes na frente de outros ela
acaba com o marido dela. Publicamente. Você tem sido uma discípula de Cristo? Você tem entendido que submissão é ser discípula de Cristo? Se você não consegue submeter a seu marido, então você não consegue ser discípula de Cristo. Porque o discipulado é assim. É um caminhar onde há submissão, amor, liderança. Se você não consegue submeter ao seu marido, como que você vai se submeter a Cristo? Por fim, para nós encerrarmos, eu já peço que o pessoal do nosso grupo de louvor venha à frente. Queria dizer o seguinte. Eu queria que vocês, mulheres, essa semana, ouvissem essa mensagem de novo. Eu vou enviar para vocês. Queria que vocês fizessem uma lista, assim como eu estou falando para os homens fazer. Uma lista para você ouvir essa mensagem e ver o que está faltando na sua vida. Como tem sido a sua vida com Cristo? Porque se você não conseguir identificar os seus próprios problemas, como que você vai crescer nesse discipulado com Cristo? E mais, eu queria que você colocasse numa lista, nessa mesma lista pode ser, em todas as prioridades que você tem na sua vida, aonde entra o discipulado de Cristo. Eu não preciso chegar num lar e falar assim, ó, como que você está? Marido, mulher, a minha pergunta é como está seu discipulado com Cristo? Por aí eu já sei como está. Se nós não submetermos a Cristo, nós não temos como fazer. Assim como a mensagem do domingo passado, quando eu li aquilo, eu falei assim, não tem como eu melhorar, não tem como eu fazer isso. Por mim, não. Mas se eu me submeter a Cristo e Ele transformar a minha vida, eu posso. A mesma coisa, digo para vocês. Talvez você possa olhar e pensar assim, não dá, é difícil, mas se você se submeter a Cristo, Ele pode. E uma palavra final para os jovens e adolescentes e aqueles que não estão casados. Vocês estão percebendo como é difícil a dinâmica do casamento? Então, olha a dica que Deus está dando. Se você como esposa, ou futuras esposas, tem que se submeter no Senhor, e isso não é fácil, então olha o alerta aqui, ó. Pi, 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 pi. Analise, de novo, analise, mais uma vez, analise muito bem a pessoa com quem você vai casar. Porque uma vez que você fez uma aliança, uma vez que você casou, não tem outra alternativa. Vai ter que submeter ao Senhor. Ou chuta tudo pro alto. É o que o mundo fala para fazer. Se é difícil, e eu não estou falando que é fácil, é difícil mesmo, então analise muito bem com quem você vai casar. Porque uma vez que você casou e você é serva de Cristo, você vai ter que submeter. Analisa se ele é um líder cristão. Analise se ele vai poder liderar você como Cristo liderou a igreja. Porque se ele não consegue, se ele não quer nada com nada, é uma evidência clara que você vai sofrer. Vai sofrer muito. A mesma coisa, os meninos, os maridos futuros. Olha aí, olha, como que é essa dinâmica. Eu sou o líder, então posso casar com qualquer uma e falar, sou líder. Não, filhão. Se ela não quiser se submeter, acabou. É por isso que você tem que olhar e ver se essa moça que Deus está enviando para você, ou que você conheceu, se é uma pessoa que ela consegue se submeter no Senhor. Se não, ela e você, em vez de levar o lar para frente, vão acabar com o lar. E aí vem, como que nós podemos fazer isso? Mais uma vez, vamos se prostrar a Cristo, vamos se render a Cristo e vamos cantar o hino, o cântico A Começar em Mim. Precisa ter um quebrantamento. Para a família ser restaurada, precisa ter um quebrantamento. E ao mesmo tempo, nós vamos se colocar de pé, e a Bíblia diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É um momento também que nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e oferta. Cantemos. Louvamos Deus. Vamos fazer essa oração para que Deus nos dê como mulheres